por que eu prefiro estudar na França do que nos Estados Unidos e por que eu acho melhor estudar, fazer uma pós-graduação, mestrado na França do que nos Estados Unidos. Vamos falar sobre isso? Eu sou Carla, do Carla na Gringa, e aqui nós falamos sobre como uma empresa pode te pagar até 2.000 euros pra você fazer seu mestrado aqui na França. Então acho que isso já responde muito, né, das dúvidas, mas eu queria começar fazendo uma reflexão sobre o que é o mestrado nos Estados Unidos. Eu acho que a gente do Brasil copia muito as coisas dos Estados Unidos em vários quesitos. Quesitos às vezes positivos, como por exemplo, toda a problemática racial que a gente pegou, toda essa discussão dos Estados Unidos e a gente usa muito no Brasil. Eu acho que o Brasil tá avançadíssimo na questão da discussão racial em comparação com a Europa. É claro que tem muito caminho pela frente, mas a gente herdou isso um pouco dos Estados Unidos e eu acho super positivo. Mas uma coisa, voltando aí pra educação formal, que eu não curto muito que a gente pegou dos Estados Unidos, é a questão de ver a educação como privilégio, né, e não como um direito de todos. Apesar de estar garantido ali na nossa Constituição que a educação é um direito até um certo momento, pelo menos até o ensino médio e tal, a gente não tem o ensino superior como um direito de fato. Não é garantido que todo brasileiro vai ter direito de cursar o ensino superior e muito menos ainda um mestrado. A mesma coisa nos Estados Unidos, só que para os Estados Unidos você precisa ser uma elite financeira, né? Você precisa ter muito dinheiro, juntar uma grana. Mestrado nos Estados Unidos custa aí 35 mil dólares o ano, até 55 mil dólares o ano. Então são mestrados assim absurdamente caros. Todos os mestrados são pagos e todos os mestrados são caros. Então você precisa ou ter bolsa de estudos, e aí tem pessoas que divulgam oportunidades de bolsas de estudos para quem também é uma elite, mas aí uma elite mais acadêmica, né? Porque você precisa ter publicado artigos, ter se envolvido em coisas científicas, você precisa ter tido notas altíssimas na graduação para fazer essa competição com outras pessoas que estão tentando essas mesmas bolsas, e aí pessoas do mundo inteiro que estão tentando as mesmas bolsas nos Estados Unidos para conseguir ter uma chance de estudar lá, ou então pessoas assim de excelência no sentido de esportes e tudo mais, né? E no Brasil a gente caminha um pouquinho também para esse lugar da educação superior como um privilégio, que é o rolê de que no Brasil, para você fazer um mestrado, cara, você tem que ser uma elite intelectual assim muito, né? Não vou falar uma palavra aqui, mas muito. Você entendeu? E aqui na França, o pensamento sobre educação é totalmente diferente do que é nos Estados Unidos. Mas assim, totalmente diferente mesmo. Na França, eles veem a educação como um direito, a educação superior, tá? Num nível que, no site, toda vez que eu falo disso, eu fico chocada. No site, pra você se inscrever pro mestrado, pro primeiro ano do mestrado, aqui na França, primeiro que tem mais vaga pro mestrado do que gente que se formou na graduação. Eu não lembro os números exatos agora, mas se eu não me engano, eram 120 mil pessoas formando e 150 mil vagas de mestrado. Então eles deixam assim uma sobra para as pessoas fazerem um mestrado. Então tem mais vaga de mestrado do que gente se formando. O que abre aí espaço para vários estudantes estrangeiros, para gente que quer se reformular, reinserir no mercado e tal. Então primeiro tem isso, eles têm mais vagas de mestrado do que gente que se formou na graduação. E segundo, tem uma coisa no site de inscrição do mestrado da França, do primeiro ano do mestrado, que é o Mon Master, que eu acho incrível, que eles colocam assim em cima um negócio em francês que diz assim, ó, saisir le recteur. E saisir le recteur significa simplesmente não aceitar a decisão que foi tomada com relação ao seu dossiê. Como assim, Carla? Você manda um dossiê de documentos, né? E aí eles analisam seus documentos, todos os documentos que eles pediram, e aí eles decidem se você vai ser aceito ou não naquele curso. Nesse site específico, você pode se inscrever para até 30 mestrados de uma vez. Então, imagina aí, todo mundo se inscrevendo para 30 mestrados de uma vez. E aí, se nenhum desses 30 mestrados te aceitar, você pode saisir le recteur, que significa simplesmente entrar com recurso. Entrar com recurso dizendo assim, não aceito que ninguém me aceitou. Eu quero uma vaga no mestrado, eu tenho direito a uma vaga no mestrado. E olha, é claro que isso é para franceses, né? Então, porque realmente eles veem que a população francesa precisa ter acesso à educação. E educação superior, não é educação básica, é educação superior. Então, eles veem isso como um direito da população. E daí eles colocam lá para dizer assim, a gente quer que esse menino que quer fazer um mestrado, essa menina que quer fazer um mestrado, tenha acesso a isso. E se ela não tá conseguindo, a gente vai achar uma vaga para essa pessoa. A gente precisa que essa pessoa diga assim pra gente, olha, ninguém me aceitou. E daí eles vão ver por que não foi aceito, analisar os documentos e tal, e propor alguma coisa para essa pessoa francesa. Eu acho essa uma forma totalmente diferente do que a gente conhece no Brasil, que é uma forma totalmente, né, diferente de ver a educação. Pra quem é estrangeiro, às vezes a gente não pega esse pacote completo aí de todos esses benefícios deles verem a educação como um direito, mas a gente pega uma rebarba ali desse pensamento, dessa visão de mundo deles, né? E o que vem pra gente é que, por exemplo, eles permitem que os estudantes trabalhem, os estudantes estrangeiros, né, que é diferente dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, quando você é
estudante com visto de estudante, você não pode trabalhar em nada, nem na sua área, nem em outra área, você não pode trabalhar. É claro que os estudantes vão pra lá e trabalham, porque não tem como você sobreviver, não tem como você se sustentar se você não puder trabalhar, né? Eles querem que só a elite vá pra lá estudar, porque daí querem que a pessoa se sustente com o quê? Com o dinheiro que trouxe, né, de casa. Normalmente é esse o pensamento deles. E aqui na França, não. Você tem que ter uma grana antes de vir, né? Tem que comprovar que tem uma grana ali. Mas eles deixam você trabalhar pra se manter durante o seu período de estudos aqui, até 964 horas por ano. E uma outra coisa que também é super diferente dos Estados Unidos é o valor dos mestrados, o preço do mestrado, né? O mestrado público aqui numa universidade pública não é de graça como no Brasil. Apesar de que no Brasil é de graça, mas não tem vaga suficiente pra todo mundo. Então acaba se tornando também uma elite, como a gente viu no começo do vídeo. Mas eles têm, assim, um valor do mestrado. E o mestrado, ele custa 243 euros por ano. A anuidade do mestrado, cara, isso não paga nada, não paga nada. É tipo, é só pra dizer assim, você pagou, então agora vai pra aula. Pra pessoa não falar assim, não ficar muito no oba-oba também. Eu acho que é um pouco isso. Mas olha que taxa, tipo, ínfima do preço do mestrado. E não apenas isso, como também o fato de que tem essa modalidade de alternância, que é a modalidade que eu falo aqui, que o governo simplesmente decidiu inserir jovens que saíam da universidade no mercado de trabalho. Então eles pensaram assim, caraca, essa galera tá saindo do mestrado muito crua, tipo, não tá tendo experiência de fato na vida real, então eles chegam lá e, né, o pessoal pede pra ter experiência, mas tem que ter experiência pra ter experiência. A pessoa ficava naquele ciclo eterno que a gente vê muito acontecendo no Brasil, né, de quem sai da formação direto pra tentar entrar no mercado de trabalho. E daí eles falaram assim, vamos colocar esses jovens para trabalhar durante o curso deles, que é uma coisa que a gente já faz no Brasil. Só que aqui, para você trabalhar durante o período do seu curso na sua área em tempo integral, como a gente faz no Brasil, sendo doido, né, estudando de manhã, trabalhando de noite, ou trabalhando de dia, estudando à noite, aqui eles fazem dias alternados pra você ter o descanso normal que um ser humano precisa ter à noite, você pode deitar sua cabeça no travesseiro, dormir e trabalhar de dia, estudar de dia, só que em dias alternados, ou semanas alternadas, ou até meses alternados, meses em que você trabalha e meses em que você não trabalha. Então eles te dão essa oportunidade de fazer isso e você recebe um salário completo pra fazer isso, então não é salário de estágio, não é salário, né, pouco, não é trabalhando em outra coisa, trabalhando na sua área. E além disso, a empresa que teve interesse de te contratar recebe subsídios do governo para que ela pague integralmente o valor do seu mestrado. Então o mestrado sai gratuito, você tem experiência na sua área, né, trabalhando ali, você recebe um salário para fazer esse trabalho e o estudante não fica exausto como fica no Brasil, trabalhando num turno, estudando no outro, aquela loucura. Então assim, imagina como os Estados Unidos está totalmente atrasado com relação a essa percepção da educação, sabe, da educação superior principalmente. E a gente do Brasil ainda tá um pouco também, apesar de que eu acho o Brasil já mais avançado que os Estados Unidos pelas nossas universidades públicas, etc. A diferença, a discrepância entre você vir pra França fazer o nível superior e você ir pros Estados Unidos é enorme na qualidade de vida como estudante mesmo, sabe? De você poder fazer as coisas aqui legalmente, além do mais, depois que você termina o seu mestrado aqui, você tem 1 ano de visto na França, nos Estados Unidos, se eu não me engano, são 3 meses, aqui você tem 1 ano pra procurar emprego na sua área, ou abrir uma empresa aqui. E o visto de trabalho, para quem fica depois do mestrado, não é dificultado como o visto de trabalho para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos é muito difícil a empresa querer te dar um visto de trabalho, porque o governo coloca imposto em cima, dificulta a contratação, não quer que eles contratem estrangeiros, né? E aqui é o contrário. Eles querem facilitar a contratação de estrangeiros. Se a empresa estiver disposta a te pagar acima de 40 mil euros por ano, que nos Estados Unidos não é nada, gente, 40 mil euros por ano nos Estados Unidos para um nível de mestrado não é nada. E aqui, se a empresa estiver disposta a te pagar isso por ano, você já recebe um visto de 4 anos de trabalho para ficar aqui depois que você fez o seu mestrado. Ou você pode abrir uma empresa que eu não conheço nenhum lugar que você possa simplesmente abrir uma empresa e falar assim, olha, eu tenho uma empresa na França e agora eu quero um visto. E daí, claro, você tem que ter uma comprovação, né? Pra empresa tem comprovação de renda, se você quiser esse visto mais longo de 4 anos, você tem que comprovar investidores na sua empresa, tem que ser uma coisa séria, bem feita, não é Arnaque. Arnaque que a gente fala é golpe, não é nada disso. É uma coisa bem feita e bem estruturada, mas que você tenha possibilidade de fazer, sabe? Eu não vou dizer que a França não é burocrática, é super burocrática. Mas a França, se você entender a burocracia e como funciona o sistema, ela é uma mãe, muito mais do que os Estados Unidos e tal. E aí é claro que você vai pensar assim, eu acho, talvez, não sei também, que legal, os Estados Unidos têm vários problemas, várias questões, mas pelo menos lá em inglês, que é uma língua que a gente tá muito mais acostumado no Brasil, né? Que a gente foi praticamente colonizado pelos Estados Unidos. Então, sim, a gente tá muito mais acostumado com o inglês, a gente tem muito mais acesso ao inglês do que ao francês. Isso é muito verdade. Mas o francês é uma língua tão próxima do português que pra aprender francês, gente, é muito mais rápido do que pra aprender inglês.
Inglês é uma desconstrução total, assim, da nossa estrutura linguística, enquanto o francês não é. E além disso, tem muitos cursos em inglês aqui na França. Muitos mesmo, muitos mesmo. Você não tá entendendo. Mais de 1000 opções, mas eu vou dizer mais de 2000 opções de cursos 100% em inglês. E essa oferta tá aumentando muito porque os próprios americanos estão vindo pra França estudar. E vocês sabem que americano só fala inglês mesmo, né? Então eles estão aumentando a oferta de cursos em inglês. Então assim, nem isso mais vai ser desculpa pra não vir pra França fazer o seu mestrado, que você pode vir fazer o mestrado em inglês aqui e trabalhar na sua área e receber um salário por isso. Então assim, vale super a pena se você tá na dúvida entre fazer mestrado nos Estados Unidos ou na França, você quer talvez pleitar uma bolsa nos Estados Unidos ao invés de vir pra França, cara, não faça isso. Vem pra cá, se você quer uma bolsa, pleiteia a bolsa pra vir pra França. Porque se você tem cacife pra fazer uma bolsa nos Estados Unidos, você tem cacife pra fazer uma bolsa aqui. E até às vezes você nem precisa da bolsa, porque o governo já dá ajudas incríveis, como a CAF, por exemplo, que é uma ajuda pra você pagar o seu aluguel, mesmo você sendo estrangeiro, que chega a 320 euros por mês. Então imagina, sem ter que pagar o valor do mestrado, você tem essa ajuda do aluguel. Tudo aqui na França é muito mais barato do que nos Estados Unidos, né? Porque lá eles querem botar a pessoa pra trabalhar, mas a pessoa também paga caríssimo. Você tem acesso aqui à saúde, então assim, que não tem nos Estados Unidos, então você vai pra lá e fica com medo de ter algum problema e passar mal e ter que gastar todo o seu dinheiro com despesas médicas. E aqui não tem esse rolê, porque a saúde é super acessível também. Então, assim, quando as pessoas me perguntam, ai, Carla, não sei se Estados Unidos ou França, eu falo, mano, tá doido? Vem pra França, vem fazer seu mestrado na França. Sua pós-graduação aqui vale muito, muito a pena mesmo, muito mais do que ir pros Estados Unidos. E aí, o que você achou desse vídeo? Você concorda comigo? Você prefere fazer seu mestrado na França ou nos Estados Unidos? Se você prefere ir lá, por que você prefere? Se você prefere na França, por que você prefere? Deixa seu comentário aqui nesse vídeo, deixa like também e se inscreve aqui no canal, que ajuda muito esse conteúdo chegar pra outras pessoas, tá certo? Então é isso, me segue aqui nas minhas redes sociais que eu vou deixar na tela pra vocês e até o próximo vídeo. Beijo!